Semana de divulgação de dados relevantes e também, lembrando, né? Esta semana teremos uma super quarta. De mais agora aqui no Morning Call, dia 26 de 1 de 2026. Bom dia a todos, boa semana a todos. Começando mais uma semana. Por aqui, Max Braga, bora lá falar um pouquinho de economia. Fica comigo, o vídeo vai ser um pouquinho mais longo hoje, tem bastante coisa para passar para vocês. Falaremos também sobre ouro e etc. Então, segura aí, bora lá então. A semana começou de fato com um foco no setor externo brasileiro. Já agora, então, na segunda-feira, mais conhecida como hoje, o mercado acompanha a divulgação de dados de transações correntes de dezembro, o dado anterior, que ainda temos ele em mãos, né, o de novembro de 2025, registrou um déficit de 4,94 bilhões de dólares e o investimento estrangeiro direto, né, o IDP, havia somado 9,82 bilhões de dólares. Tá? Esses indicadores são importantíssimos para uma leitura da balança de pagamentos do Brasil. Tá? Na terça-feira, por sua vez, a agenda doméstica ganha tração com indicadores de atividade e inflação. Então, às 8 sai o índice de confiança do consumidor medido pela FGV, isso já em relação a janeiro, tá bom? Às 9 horas o destaque fica com o IPCA 15 de janeiro, que é a prévia da inflação oficial e já serve como um termômetro oficial para influenciar as expectativas da política monetária, ou seja, traduzindo, né, para orientar como que vai ficar a questão dos juros, tá bom? E na quarta-feira, então, teremos um cenário, a semana realmente ali pega fogo na quarta-feira, no cenário internacional e doméstico nos Estados Unidos, então ocorre o discurso do Donald Trump às 10h30 e seguido já às 16 horas a reunião do Fed Funds, lá por lá, decisão de juros atualmente em 3,75 e depois uma coletiva de imprensa às 16h30. O mercado já fala o que o mercado espera dos juros nos Estados Unidos. E no Brasil, às 18h30, tem então a decisão do Copom, onde deverá decidir os rumos da nossa Selic, a taxa principal da nossa economia, a nossa principal taxa de juros. Ela está atualmente em 15% e o contexto, por enquanto, né, é de que não deve haver, nesse momento, uma queda nesses juros. Tá? A avaliação do balanço e riscos inflacionários ainda dificulta isso na nossa atividade econômica. Na quinta-feira, então, os dados passam a ser mais pontuais. Temos aí os números de empréstimos bancários, né, sendo divulgados. E na sexta-feira traz uma agenda bastante carregada ali, com indicadores relevantes na Europa, no Brasil e nos Estados Unidos. Zona do euro, serão divulgados o PIB, ainda já do quarto trimestre, né, anual do quarto trimestre de 2025, PIB trimestral, taxa de desemprego de dezembro, que são fundamentais, inclusive, para a avaliação do Banco Europeu, né, ali do ciclo econômico europeu. No Brasil sai às 8 o IGPM de janeiro, e seguido já de uma bateria de dados fiscais, dívida bruta, PIB, resultado primário, resultado nominal, enfim, taxa de desemprego, teremos dados para todos, ok? E nos mercados, então, na sexta-feira, os mercados acionários fecharam com uma dinâmica mista, né? O Dow Jones fechou futuro, não, o Dow Jones fechou 0,58 de queda, o S&P 500 0,05 de alta, a Nasdaq 0,28 de alta. No Brasil, foi mais um dia de recordes, Bolsa Brasileira estourando com tudo, avançou mais 1,86%, fechando aos 178.859 pontos. Isso, você ouviu certo. Tá demais a Bolsa Brasileira. Bom, vamos então falar um pouquinho rapidamente aqui, só passar rapidamente pelo ouro, que registrou então o seu recorde histórico. A onça foi negociada acima de 5.100 dólares nesta segunda-feira, já agora, né, ampliando um rally histórico à medida que os investidores voltam ali para um ativo de refúgio em meios crescentes
incertezas geopolíticas. Só para pontuar para vocês, o ouro à vista sobe agora 2,2% a 5.089 dólares a onça, tá? Depois de ter atingido então um recorde histórico de 5.110 nos contratos futuros lá nos Estados Unidos, tá? O metal ele disparou 64% em 2025 e é o seu maior ganho anual desde 1979, impulsionado ali por ser um refúgio seguro, tá? Bom, só para dar um contexto aqui, o ouro, né, evidentemente, por enquanto ainda entende-se que é um metal finito, né? Então, ou seja, uma hora não vai ter mais, a não ser que descubram novas jazidas, ou até, eu vi uma matéria esses dias que conseguiram transformar, fazer ouro através de outros elementos. Agora, acho que se não me falha a memória, a partir de fusão nuclear, alguma coisa assim. Não me lembro. Mas, enfim, fique atento aos preços do ouro, sempre foi um bom ativo para ter na carteira e existem várias formas de ter esse ativo na sua carteira de investimentos. E ó, com um pouquinho de dinheiro, não precisa ter muito não, tá bom? Vamos lá então agora para segunda-feira, os índices futuros operam mistos mais para baixa nessa segunda-feira, todo mundo ali esperando a decisão de juros nos Estados Unidos, vai ser a grande atenção da semana, né? Após 3 reuniões consecutivas baixando a taxa de juros, a grande expectativa é que a autoridade monetária por lá pause o ciclo de corte de juros, mantenha os juros em 3,75, mas a expectativa é se essa decisão vai ser unânime ou não, tá? Na sexta-feira, né, os dados do CME Group, né, indicavam que os operadores atribuíam 97% de probabilidade do Fed manter os juros lá nas casas de apostas, etc., dos Estados Unidos. Então, essa é a expectativa. Tudo que vier diferente disso mexe nos preços do mercado. Que for de acordo com o que está sendo já esperado, o mercado já meio que precificou as coisas, tá bom? Seguindo aqui para segunda-feira, mais de 90 empresas do índice S&P 500 devem divulgar os seus resultados trimestrais nessa semana, incluindo ali Apple, Meta, Microsoft, e até o momento a temporada de balanços tem sido bastante forte. 76% das empresas que já reportaram divulgaram seus resultados superando expectativas, então isso é importante. S&P 500 nesse momento futuro, tá? 0,02 positivo, Dow Jones também 0,02 e Nasdaq futuro 0,03 negativo ali, praticamente todo mundo no 0 a 0. Os mercados na Ásia e no Pacífico fecharam sem uma direção única, as preocupações se voltam à parte geopolítica, né? Investidores apreensivos. No domingo, o primeiro-ministro canadense, o Mark Carney, afirmou que o país não tem intenção de buscar acordo de livre comércio com a China, depois que o Trump, enfim, acabou ameaçando ali de impor tarifas caso assinasse um acordo com a China, recua então, e os mercados australianos estão fechados devido a um feriado. Os números são fechamento, tá? China 0,09 negativo, Japão caiu 1,79, em Hong Kong subiu 0,06, na Índia caiu 0,95 e na Austrália então fechado por feriado. E na Europa os mercados operam mistos no dia de hoje, tensões ali com os Estados Unidos acabam ressurgindo, né? Através dos Estados Unidos e Canadá, então o mercado europeu acaba ficando um pouco cético, né? Não tem dados assim tão relevantes, né? Na frente econômica, só os investidores da parte europeia aguardam a divulgação de dados da pesquisa LFO da Alemanha para janeiro, tá? Estoque 600, então 0,16 positivo, Alemanha 0,01 negativo, 0 a 0, Reino Unido 0,26 positivo, França 0,08 negativo e na Itália 0,25 positivo também. E passando então para as commodities, para encerrar sexta-feira aqui,
Os preços do petróleo operam embaixo depois de ter subido quase 3% na sexta-feira, com envio de tropas americanas ao Irã, então, né, e imposição de sanções novas, inclusive. E as cotações de minério de ferro na China fecharam no campo negativo. Os investidores se mantêm cautelosos em meio a um cenário geopolítico bastante instável. Então, o Brent agora opera em queda 0,18% aos 65 dólares e 76 centavos o barril. E o minério de ferro negociado lá em Dalian, na China, fechou em 0,95% de queda, tá bom? O Bitcoin, que teve aí mais, né, chacoalhou mais ainda, tenta se recuperar, sobe agora 1,99%, quase 2%, cotado aos 88.066 dólares a unidade. Bitcoin está com dificuldades de se recolocar perto ali dos 100 mil dólares, tá? Ufa, vídeo grande hoje, espero que vocês tenham gostado. Claro, marcha na segunda-feira, mas deixa o like aqui, se inscreva no canal, deixe sua curtida, faça o seu comentário sobre essas e outras notícias que você acha relevante para o mercado de economia, né? Aqui a gente fala só disso, tá bom? Um forte abraço a todos, boa semana, bons negócios. Tchau.